E aí galera, tudo beleza? Bem, hoje eu tô aqui com uma adaptação que eu comecei a fazer aqui no gradiente linear, né? Para que ele opere tanto com Bollinger quanto com uma distância da variação da abertura, ou seja, o quanto que eu preciso estar abaixo da variação da abertura para fazer uma entrada, né? No caso, ele teria que fechar abaixo e depois fechar acima, né? E sairia na média, né? Esse tipo de operação, né? Que eu programei aqui. Então, em todo caso, ele faria esse movimento, né? Onde então ele fecharia fora e depois fecharia dentro. Alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Tá bom? Então, dado que eu fiz uma adaptação aqui, eu tenho visto alguns resultados e hoje uma coisa que eu quero comentar com vocês é sobre isso. A gente vê muita coisa assim na internet, né? Por exemplo, você precisa entrar com 1% de variação na abertura. Eu vou dar uns exemplos assim que não é ninguém que falou assim, só para ficar meio no ar, né? Como é que funciona, né? Aqui eu coloquei a automação para trabalhar das 10 horas às 16 horas, o gradiente linear, e aqui o período mais comum que a gente tem de, de Bollinger, né? Então, eu vou colocar aqui, né, uns valores, eu acabei de codar agora há pouco. Coloquei aqui, então, 10 linhas, né? 10 linhas, uma a favor, e ele está habilitando a retroalimentação. O objetivo aqui é tentar achar aqui um tipo de operação lucrativa. E para começar os testes, então, eu vou fazer aqui uma distância. Tem que, é claro, mexer ainda bastante coisa, mas isso aqui é para deixar lá disponível para o pessoal lá do grupo começar a fazer os testes. Lembrando, né, que lá a gente está fazendo testes, né? A versão do gradiente gratuita é aquela, né, que eu passei. Essas de automações é o objetivo que eu tenho com esse robô. E mas enquanto a gente não consegue terminar, eu decidi então liberar uma versão gratuita para que ninguém mais tivesse a preocupação aí quanto que eu vou demorar. Eu não tenho essa preocupação aí. Aí eu estou entrando com uma linha contra e uma linha a favor, ou seja, ele está trabalhando daquela forma mais clássica que a gente tem. Então eu vou colocar aqui é, a distância aqui da entrada, né? Vamos ver aqui, distância da abertura 1%, ó, 1%, tá? Então eu vou colocar 1%. Vou pegar aqui desde o começo do ano, né? E vou usar aqui a modelagem mais rápida, que não está dando muita diferença, hein? O HLC do minuto para gradiente linear, nesse novo modelo que eu criei aqui, ele não está dando muita diferença testar um tique ou um minuto, tá? Ele dá ali uns 100, 200. Que é uns testes que eu já tinha feito antes, né? Tava tentando parametrizar. E é isso que eu quero trazer aqui, inclusive, né? Então vamos lá, vamos executar aqui. Então a gente tem aqui o gráfico, né? Lembrando que eu vou deixar ele sem mostrar, justamente porque ele fica mais rápido. E aqui nós temos o gradiente trabalhando, então, nos primeiros dias de janeiro, né? E olha o que acontece. Então é isso que a gente tem aí como uma das coisas que acontece com o gradiente, né? Dependendo da tua quantidade de stop, né? Ele vai levar uma parte do teu lucro. Ó, eu coloquei aqui uns valores aleatórios, né? Por exemplo, 1% de variação da entrada do começo do dia, né? Da abertura, variou 1%, fechou abaixo, fechou acima da Bollinger, aí ele compra, né? Então, nós temos aí uma característica assim. Deixa eu até pegar aqui um exemplo. Enquanto ele vai fazendo o cálculo ali, eu vou pegar o gráfico aqui em cima, tá? Então, nós temos aqui, ó, 5 de setembro, ó, 6 de setembro, vamos pegar aqui a abertura. Isso aqui, esse. 9 horas. Ó, a abertura foi aqui em cima, ó. Então, ele pôde entrar, porque ele estava 0,60 aqui no caso, né? Estava operando com 0,60. Então a gente tem essas coisas, né, que acontecem aqui. E eu queria chamar muita atenção, né, para o pessoal, que esse é um dos objetivos que a gente está automatizando a estratégia, né, que ela é assertiva, mas ela tem drawdown, né. Então tem que cuidar muito com o quanto que a gente coloca de stop. E esse é um dos primeiros pontos que a gente tem observado. O pessoal fala, porque é uma estratégia muito vencedora, não sei o quê. Dependendo da tua condição, da tua avaliação. Se você tivesse, por exemplo, um robô, isso que eu estou simulando agora, né, operando com Bollinger e numa distância de 1% da abertura, no fechamento de vela de 15 minutos, fechasse uma fora, uma dentro, como se fosse um fecha fora, fecha dentro, mas ainda com mais 1%, né, de abertura, no mínimo, né? Aí a gente teria
essa situação aqui, ó. Já viu? Dá para ver que é bem negativo. Vamos ver se a gente, por exemplo, trocasse o filtro aqui, ó, e colocasse, por exemplo, em vez da variação da abertura, fosse pelo menos 0,1. Ou seja, praticamente eu não tenho variação nenhuma da abertura, né? Porque é um Bollinger, né? E aí a gente vai ver, então, aqui o gráfico. Então, aqui sem variação nenhuma, né, da abertura, simplesmente fechando fora, fechando dentro da Bollinger, né? Ele teria esse resultado aqui, ó. Você vê que, por exemplo, ali ele ocorre essa situação de drawdown também, né? Mas parece que nesse caso ele já funcionou um pouco melhor, né? Já está bem melhor, hein? Então são essas coisas que a gente quer, juntamente aí com o pessoal do grupo, achar aí melhores formas da gente, quem sabe, parametrizar o gradiente linear, né? Olha aqui, já dá para perceber uma coisa, ó, talvez o drawdown dele de R$ 1.000 não seja o ideal, entendeu? Talvez o drawdown de R$ 1.000 aqui para fechar as posições não seja o correto, talvez seja menos. Então aqui a gente já vai poder fazer uma melhoria. Ó. Vamos colocar aqui um drawdown máximo, em vez de R$ 1.000, vamos colocar aqui R$ 500. Vamos ver se a gente vai ter um resultado bom também, né? Então é esses testes que a gente tem feito, né? E agora começa, né? A passar lá pro pessoal do grupo, pra eles já darem uma testada. Ó, viu como ele não segura também, ó. Então ele não segura também, mas ele acaba sendo interessante. Ó. Então eu espero, no caso, um drawdown no máximo de R$ 500. E isso que eu falava, então, pro pessoal, quando eles pediam para fazer um trailing stop, por exemplo, né? O trailing stop, tô positivo e eu quero que ele venha trazendo. Nem sempre esse tipo de situação vai ser o melhor. Olha, por exemplo, aqui uma situação que estava bem positiva antes, agora ficou negativa, simplesmente porque eu terei o stop loss do gradiente, né? E aí então fica bem complicado mesmo, né? Bem complicadinho mesmo. Tá. Provavelmente ele tem que estar. Deixa eu ver aqui. Vamos voltar para os 1.000. Né? Vamos colocar aqui 8 linhas apenas contra a tendência. Então, se ele for reto, ele vai demorar um pouco mais. Mas agora a gente espera que ele fique um pouco melhor. Então, essas coisas que eu queria chamar a atenção para vocês, justamente por causa disso que a gente tem feito as automações. Não para que a gente deixe ela no robô, mas para que a gente saiba quais são os riscos que o mercado ele tenha trazido para a gente aí nesses períodos lá do começo do ano até aqui. E inclusive do ano passado, por exemplo, também, né? A gente pode fazer um teste aí mais baseado aí em séries históricas, séries que vêm lá de trás, né? Isso aqui tem que avaliar bem se é do stop loss mesmo ou se é do... acho que é o stop loss. Ele tem um controle do horário, né? Ele entra depois das 10 e fecha depois das 16, que daí entende-se que o mercado não tá bom para fazer nada de gradiente. Esse tá interessante, né? A gente voltou aqui, colocou umas 2 linhas a menos. Então, esse tipo de estudo que a gente está tentando realizar. Eu sugiro, né, que se você quiser fazer parte desse grupo aí que está recebendo essas atualizações, para que faça os próprios testes, é claro que sempre tem que ter bastante cuidado, né, o que está fazendo, né. Eu sugiro que você vire membro do nosso canal, né. Nosso canal está crescendo devagarinho, nós não temos muito tempo às vezes para fazer muitas coisas, mas a gente tem tentado aqui trazer algumas diferenças para o pessoal que avalia o nosso trabalho, né? Então aqui é como se eu fosse operar ele, né? Operar ele de olho fechado, né? É claro que se eu quiser eu posso fazer uma otimização, mas olha aqui como já ficou totalmente negativo. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado, sabe, pessoal? Ter um pouco de cuidado, justamente porque a gente tem visto essa estratégia, por exemplo, do gradiente linear, ela tem uma boa assertividade, mas ela também tem drawdown, então tem que cuidar bastante, que parametrizar bem. Então esse aqui é um alerta, né? Principalmente para quem já baixou a versão lá, continua testando, continua fazendo suas análises, mas tenha muito cuidado. Aqui, por exemplo, eu estou fazendo o seguinte, ó. Eu preciso que esteja a uma distância, né? No caso aqui eu deixei zerada a distância, mas simplesmente ele está fechando fora, fechando dentro e ele está entrando para corrigir na média. A ideia é essa, tá? Então, nós temos esses resultados aqui. É claro que se eu for parametrizar ele certinho, ele vai ficar muito bom, né? Mas eu não vou fazer isso, porque o objetivo desse vídeo é realmente mostrar que existe uma necessidade de se fazer estudos. Vamos mudar aqui, por exemplo, para M5. O operacional dele para M5.
Vamos deixar aqui variação de abertura, pelo menos aqui a gente quer pelo menos que tenha 1,4%. Ou seja, a gente quer que ele esteja bem afastado para que a gente entre com o gradiente. Será que é boa? Vamos ver. A ideia é essa, né? Com o nosso tipo de vídeo. Coloquei um tempo menor, tá? Só pra gente ver. Então aqui, né? Agora eu estou esperando o mercado ficar pelo menos 1,5%, né? De diferença não é todo dia, ó. Do dia 2 ele já pulou pro dia 5, né? Então eu tenho que ter pelo menos. Mas eu estou em M5, né? Então eu tenho uma correção em M5. Ó, do dia 9 já pro dia 15, né? Então ele não tem muitas entradas. Então esse fator é um fator muito complexo, o fator de acertar um setup, né? O setup acaba sendo algo muito influenciado por coisas pequenas, né? Então você vê, por exemplo, aqui ó, quase ficamos aqui mais ou menos uns, deixa eu ver se ele pega aqui, 900, quase 920. Quase 920, quase deu stop aqui, ó, nessa parte, mas não deu por pouco. E aí ele volta, corrige e ainda sai positivo. Então tem que ter bastante cuidado, né, com esse tipo de estratégia. A gente só está vendo aqui o que pode funcionar, o que não pode funcionar. O pessoal pediu lá VWAP, eu vou ver o que eu posso fazer em VWAP. Não é um indicador que é original do MT5, então eu preciso criar uma nova plataforma, né, uma nova forma de puxar como indicador customizado. Então essa é a ideia mais ou menos. Então vocês veem aí que, por exemplo, né, operando em M5, eu já teria aí uma diferença, mas é uma quantidade muito grande de operações ainda para um lucro pequeno. Então a gente acaba entrando aqui numa ideia de que realmente o sistema é eficiente, mas aqui avaliando apenas números. Quer ver, por exemplo, quando acabar esse teste, eu vou mostrar para vocês os dados. Dentro dos resultados aqui, ó, olha o que a gente vai ter, né? A gente vai ter essa situação aqui. Vamos lá, vamos olhar o resultado da otimização não, do gráfico. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter então uma taxa aqui de vendas com lucro de 62 e negociações com lucro total 62, ó, com perda 34, comprado, ó, posições compradas, porcentagem de ganho, 62% de ganho, posições vendidas de ganho, 62%. Negociações com lucro, 62%, com perda 37%. Então tem 37%, pessoal, 37% de chance de dar um bom resultado. Você vê, por exemplo, né? Você vê, por exemplo, que aqui o horário pior para ele seria depois das 16. Então, se eu vim aqui já no parâmetro, né? E é isso que a gente está querendo encontrar, ó, e baixar lá para as 15 horas, ó, talvez o meu resultado final seja diferente. Então, esse tipo de coisa que a gente está tentando resolver, né? Fazendo esse tipo de observação, ó. Ó, que a gente já teve um stop, não, a gente não tinha tido stop. Então, cada vez que eu faço uma modificação, alguma alteração dentro de um setup, eu não tenho mais um resultado bem definido. Isso eu estou falando do ponto de vista de programação. Imagina uma pessoa, né, que tem todo um sistema de trade e aí um dia ela opera uma coisa, no outro dia ela opera outra. Então não tem como ter essa garantia muito grande de resultado, né? Porque às vezes a coisa pode ser boa e olha aqui, eu fiz apenas uma mudança. Então às vezes uma mudancinha, por menor que seja, ela já impacta lá no final do resultado, né? Então nós temos aqui, ó, olha aqui o que aconteceu aqui, né? Então está péssimo. Vamos fazer aqui uma alteração novamente para mostrar, né? A gente está testando. Vou colocar aqui pelo menos uma variação de 1% para a gente ter um pouco mais de entrada, senão a gente não vai ter nada de entrada aqui. Agora vamos para o gráfico. Ó, com 1% de entrada, aí eu ter mais entradas, mas eu também vou ter perdas. Acontece isso, ó, a perda vem a galope, né? Então são coisas assim que a gente precisa investigar. Eu não fiz a otimização, né? Teria que fazer uma otimização e achar os melhores valores de parâmetro, mas eu estou usando aqui setups prontos, como por exemplo pegar a Bollinger de 20 e fazer um valor qualquer ali e dizer que está tudo bem. Se eu pegar, por exemplo, a Bollinger aqui e colocar um valor maior, por exemplo, né? Vamos pegar a Bollinger aqui, vamos jogar 40%. 40, a média de 40. Vamos ver se com a média de 40 na Bollinger, o meu resultado ele modifica. Ó. Com a Bollinger mais comprida,
meu resultado já modificou de novo. Ó. Eu tenho um drawdown aqui, tenho outro aqui, e não necessariamente fica bom. Então, são várias coisinhas, vários fatores que vão influenciar se o sistema ele é bom ou não é bom, né? E aí, por último, vou fazer só mais um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu... Acho que eu até desliguei aqui o computador. Eu estava fazendo uma otimização, mas vamos fazer aqui uma otimização baseada aqui só no último mês. Ó. Hoje, vou pegar aqui um, e aí eu vou tentar... Deixa eu ver se eu já desliguei aqui os meus computadores. Deixa eu só ligar aqui esse, só um momentinho. Tem um ali que tá ligado, o outro, infelizmente não vai dar. Tem um ali que não tá ligado, né? Vou fazer aqui, vou deixar aqui esse desabilitado. Acabei de ligar um ali, mas acho que eu vou já desligar ele também. Desabilitar. Deixa eu só abrir aqui. Eu tô usando 3 computadores aqui, né, para fazer a otimização. Os 3 são Core i7, só que é diferente as gerações, né? Por exemplo, esse que eu tô utilizando aqui para gravar o vídeo, ele é geração 8, né? Core i7 geração 8 e eu tenho aí 8 GB de RAM, né? No caso, o outro notebook que eu estou utilizando, né? Ele é um 11ª geração com 16 GB de RAM. E esse outro computador que eu estou ligando agora nesse momento, que eu já estou aqui habilitando ele, é um Core i3 16 GB de RAM também, tá? Então vamos ver aqui, né? Agora, no último mês, como é que seria. Ver se a gente consegue, né, fazer uma otimização e tentar achar o melhor valor aqui, né, no último mês. Eu vou desabilitar aqui até 3 núcleos aqui para não ficar travando, ó. Vou desabilitar esse aqui também. Aí vamos fazer aqui então essa otimização. Vamos ver se a gente consegue. Ah tá, eu não tô fazendo otimização, tô simplesmente fazendo um negócio aqui. Vou pegar aqui genética rápida, saldo máximo, parâmetros de entrada, a gente vai deixar os que já estão marcados aqui, deixa eu ver. O volume do mercado vai ser 1, linha por grid 1, linhas a favor de negociação, vamos colocar de 1 a 5. Vou colocar de 3 a 5 aqui, ó. 3 a 5. Linhas a favor. A favor não vamos colocar nenhuma. A favor é só uma mesmo. A contra a gente vai colocar aí de 2 a 10. A 10 linhas, né? Pelo menos. A distância do grid vamos deixar em 100 mesmo. O multiplicador esse que não. Travar ordens. Exar take. Ó, distância, tirar ordens no grid. Usar take, não, isso aqui não precisa. A realimentação a gente vai deixar. Perda de valores, a gente vai deixar até no máximo em 600. Vamos colocar aqui até 700 reais aqui, ó, de perda máxima. E vamos colocar aqui um stop mínimo de 350 reais aí, que pode ser interessante. E aí aqui a gente vai deixar a Bollinger, a gente vai testar de 1 a 40 e de 1 a 2, que seria 2.5. 2.5 aqui, que seriam os valores que são interessantes para a gente. Uma outra coisa que a gente vai fazer também aqui é a variação, distância. Eu tenho que achar aquela porcentagem de variação que eu também estava falando para vocês aqui. Variação, duração das ordens, especificar lotes por linha, multiplicador, distância entre ordens no grid. Aqui, ó, variação mínima, ó, de 0,4 a 1,2%. Vou colocar aqui, ó, uma mexida. A cada um ele vai aumentar, incrementar 1. Então, vou colocar 1.5 aqui. E vamos fazer um teste aqui, né? Esses agentes já estão, ó, tá conectando, né? Então, eu estou utilizando a rede. E estou utilizando esse computador e mais a rede. Então, a gente já tem aqui os resultados, né? E a gente vai ver no último mês qual que seria a melhor configuração nesse sentido. Então, é isso que é o ponto que a gente quer trazer aqui. Quer trazer a ideia, né, de trabalhar, né? Como eu falei para vocês, o computador que eu estou trabalhando é esse, né? O i7 8ª geração, com 8 GB de RAM. Eu estou com o notebook ligado aqui, fornecendo quatro processadores, né? 4 cores para fazer o processamento, e tem mais outro um outro Core i7 também, com 16 GB, me fornecendo mais 4 linhas de processadores. Então aqui, no caso, olha aqui, eu já tenho aqui os resultados, né? Eu coloquei aqui para ter o máximo lucro. Então eu já deixei ele ali aberto. Vamos ver como é que está aqui.
E ele vai ser rapidinho. Então a questão é essa, sabe, pessoal? Eu fico falando aqui às vezes, e em que ponto que as pessoas às vezes têm aí o, o resultado das coisas, né? Da cabeça, um backtest que fizeram no olho. Não é muito simples assim, sabe? Qualquer modificação que a gente faz, ele altera muito o resultado final. Então eu tô pegando aqui apenas 9 dias, só para saber que nesse mês de setembro, qual que seria a melhor configuração até o momento para usar uma banda Bollinger, fechando fora, fechando dentro e com controle de distância, né, de entrada, de afastamento mínimo, operando em M5, tá? Então aqui a gente já tem aqui alguns resultados que são interessantes. Aqui, por exemplo, a grade, então seria 8, a variação seria 0,5, 470 de perda, e a Bollinger seria de 32, por enquanto, né? Então a gente vai vendo aqui rapidinho, só vou tentar deixar ele pelo menos aqui uma geração, só para que a gente consiga verificar bem. Acho que eu até vou habilitar mais um aqui, ó. Habilitar mais uma cor do meu processador, e aí a gente vai deixar aqui mais rapidinho, né? Mas é isso, pessoal. Eu espero que você se inscreva, né, no nosso canal, se seja um dos nossos, como é que eu posso dizer assim, um dos nossos membros. Eu vou passar lá para os membros aqui, né, com período, né. Eu já estou avisando de novo, né, eu não estou disponibilizando de graça todos os robôs, eu estou disponibilizando aqueles de graça. Isso aqui são testes que nós estamos fazendo nesse produto que a gente tem uma data, já tem demanda muito grande, no entanto, eu tenho pouco tempo para trabalhar, então eu vou fazendo as adaptações e vou mandando para o pessoal que apoia nosso canal aí, pessoal que tem feito parte desse grupo, aí para eles fazerem os testes deles e saberem o que realmente funciona, o que não funciona, tá? Sei que o vídeo está ficando meio grande, mas a gente vai tentar aqui fazer uma quantidade aqui pelo menos mínima de para ver os resultados. Olha aqui, ó, eu já consegui chegar, por exemplo, aqui nesses períodos de 9 dias em 684 aqui. Entretanto, né? Entretanto, o que a gente teve aqui, ó? A perda estimada estaria em 710. Então, olha, eu fiquei 9 dias operando, me arriscando perder 710 reais e eu ganhei 684. Então, são coisas assim que a gente precisa avaliar para que a coisa comece a funcionar. Senão não funciona, né? O pessoal acaba ficando iludido aí com algumas coisas, mas não é bem assim. A gente tem que realmente ser um pouco mais pragmático nessas situações e tentar ver isso de uma forma um pouco mais prática, né? De uma forma que seja melhor encarada, digamos assim. Eu creio que é mais ou menos essa ideia, tá, pessoal? Vamos ver aqui se já termina, né? Lembrando que a gente tá fazendo aqui, ó, esse tipo de situação. Ele está com Bollinger, né, que ele fecha fora, fecha dentro, e está com uma determinada distância do candle de abertura. Abriu, por exemplo, em 119 mil, é ali que ele faz o cálculo. A partir de 119 mil, depois que ele faz o afastamento de 1%, 2%, não sei quanto valor que a gente só joga lá, aí sim ele faz, então, essa mudança, né, de essa mudança de posição. Vamos ver aqui, ó. Ele acabou de finalizar, né? E agora começa a diminuir os do meu processador mesmo aqui, né? Eles começam a pegar um pouco de processamento lá e já puxam de volta, né? Aí pra gente ver pelo menos a primeira geração, né? Primeira geração de processadores aqui de processadores não, primeira geração aqui da otimização. Como é que vai ser? Tá tentando gravar aqui com vários computadores justamente para que a gente consiga, né, fazer um teste e não demore 300 anos aqui, né? E a gente tá fazendo só de 9 dias, pra vocês terem uma ideia do quanto que é demorado isso, né? Inclusive tem uma galera que tem pedido sobre essa questão de otimização, vender recurso. Eu sugiro que, se você quiser vender, né, você tem que ter uma máquina mínima, assim, uma configuração, porque o pessoal, normalmente quando vai escolher lá, eles podem colocar filtros. Eu acho que tem alguma coisa nesse sentido de filtro, no qual a gente consegue saber mais ou menos que tipo de máquina que a gente quer aqui para pagar, né, para fazer a otimização. Então a gente está quase terminando aqui a primeira otimização, nós estamos aqui em 87%, esse que está mais baixo, não, 92%, falta mais um de cada aqui, eu acho só. E aí a gente vai fechar a primeira geração, ainda não deu, né, a primeira geração. Então terminando aqui, ó, agora vai terminar a primeira geração, só falta terminar esse livro e vai dar a primeira geração. Vamos esperar um pouquinho. Então nós temos o primeiro resultado aqui na geração 0, que foi de 895. Agora sim ele começa a fazer o cruzamento entre
entre as configurações que eu coloquei, né? Para tentar achar o melhor resultado. Olha aqui, o primeiro foi 895, com 9 grade de 9, a perda de 410. Isso aqui já fica claro que a grade está muito estimada, né? No caso, 410 aqui, ele daria no máximo aqui uma grade de 4,5, né? Então, é um pouco diferente. Tá bom? Vamos ver aqui. Ver o que nós temos. Então ele está fazendo agora aqui a otimização novamente, né? Fazendo uma otimização novamente. E, e ele vai tentar já. Ó, ele já está terminando aqui, inclusive, né? Ele já está pegando lá dos. Ó, ele já terminou, os processadores já terminaram. Deixa eu ter outro computador aqui. Estou querendo entrar em descanso aqui. Mas não vai descansar, não. Agora nós estamos trabalhando aqui, né? Ó, é o desktop finish. Ai, caramba, será que ele entrou em modo de descanso ali? Ah, em todo caso não tem problema também. Vamos aguardar aqui, né? Só mais um pouquinho. Né? Finalizou. Agora acho que ele entra na segunda geração. Isso, ó, ele já foi para a segunda geração e não conseguiu reproduzir um indivíduo melhor aqui nesse caso ainda, tá? Então a gente vai agora para a terceira geração e ainda nós estamos aqui com o melhor resultado, 895. Opa, na terceira geração parece que a gente teve um aparecimento 823, teve um aparecimento aqui mais interessante, mas ainda não foi o suficiente. Então agora ele vai fazer aqui mais umas multiplicações, né? Então esse é o processo, sabe, de otimizar um sistema, né? Você precisa ter, você pode também pegar aqui a nuvem, né? Nesse caso aqui, como o processamento on-init é muito alto, a gente não consegue, por exemplo, usar recursos em nuvem. A gente consegue apenas ter uma, uma local network farm, no caso, que eu tenho aqui. E aqui eu tenho 8 núcleos, o i7, no entanto, eu consigo usar 4. E aqui também tem 8 núcleos, eu consigo usar 4 aqui para fazer essa tarefa aqui, para ajudar no processamento aqui. Bem, então eles já finalizaram aqui também, né? E aqui em cima já está em 80 e poucos por cento. Porque eles também vão puxando, né? E ainda nós estamos nos 895. É bem provável que o tempo já comece a ficar, ele já comece a estabilizar. Ele vai dar uma alterada aqui, talvez. Ó, ainda 895 é o melhor valor da geração. Aguardar só um pouquinho, né? Nossa, deveria estar saindo já essas horas. Mas tudo bem, vamos terminar aqui agora. Deixa eu só mandar um aviso aqui que a coisa tá indo. Daqui a pouco eu já vou. É fácil, né, gente? A gente tem muitas coisas para fazer, às vezes, né? Fica difícil. Final de semana parece que passa corrido, né? Mas logo, logo eu vou estar livre aí, né? E aí a gente vai poder falar bastante durante o dia aí sobre algumas coisas. E aí eu vou voltar para essa parte de desenvolvimento, né? Porque faz tempo que eu não consigo fazer muito desenvolvimento, né? Eu tenho bastante aula para dar, eu até aumentei minha carga horária, né? Mas em todo caso, né? Deixa eu só avisar aqui só um momentinho. Também prometi pro pessoal mandar hoje isso aqui, né? E aí, enquanto isso, você vai vendo os resultados. Estão vendo aí como é que ele vai andando, né? Ó, já finalizou aqui as tarefas, tem que esperar ele finalizar em cima. E a gente vai ver que, caso o sistema ele não consiga mais ó, 895 ainda é geração, ó, não conseguiu. Então agora ele começa a ficar meio paralisado, porque ele não está conseguindo reproduzir um indivíduo que seja melhor, que tenha uma melhor condição potencial para agir nessa situação. Vamos ver aqui no próximo. Olha, ele já baixou para 1h11, ele já não acredita que vai precisar de tanto tempo assim para otimizar tudo.
Não sei se você vai vendo aí. Beleza, tá tudo avisado ali. Vamos só ver aqui como é que vai se portar aqui na próxima geração. Enquanto ele tá na geração 0, né? A geração 0 ainda é a melhor de todas. Não produziu nenhum indivíduo, eu acho que tá bom, né? O próprio... Ó, teve um que chegou em 900 aqui, 895.02, é o mesmo valor. Provavelmente ele vai melhorar agora o valor de stop, né? Ó, perda 410, ó. Vocês viram que eu falei pra vocês? Que o número de linhas... Ó, o número de linhas... Ele melhorou o valor de perda. Foi isso, 810. É isso? Será que é isso? 895, 339. Isso foi trazido agora, né? Mas ele considera ainda a primeira geração. Não é uma mudança. É o mesmo valor ainda. Ele só alterou aqui, ó. Veja que ele alterou a perda, né? Alterou o número de grade, por exemplo. Mas é a mesma geração ainda. Não teve uma diferença. Acho que é isso, né? Então vamos terminar o vídeo por aqui, né? Eu vou terminar a otimização. Esperar só mais essa aqui, porque já finalizou. Esperar aqui. Se não tiver mais nenhum, é isso aí. Deu. Vamos ver aqui. Foi na geração 0. Então paramos aqui, né? Agora vamos executar esse primeiro aqui. É o gráfico aqui, como é que ele foi. Como é que ele se portou, né? Então é isso que é a otimização. Essa coisa que a gente faz aqui, que é a otimização. Olha aqui como é que ficou o resultado. Então ele se portou dessa forma aqui nesse período bem pequeno. Agora quando, por exemplo, eu extrapolo aqui para mais uns 2 meses, né? Vou colocar de junho para cá só para terminar logo o vídeo. A coisa já muda porque eu tenho drawdown. Mas assim, ó, eu já tenho uma amostra das coisas como é que são, né? Então ele não vai ser tão negativo, porque eu sei que ele tem uma certa adaptação ao mercado como está nesse momento, né? Então ele vai ter drawdown e aí vai ter vários outros fatores, ou pode também ser bem negativo, né? Você vê como, por exemplo, o mercado é uma coisa que não é tão fácil, né? Você vê, por exemplo, isso é uma coisa importante, inclusive, né? De a gente falar, né? Às vezes a pessoa tem um robô otimizado para uma determinado período, ela acha que ele é muito bom, mas às vezes não é. Olha aqui, por exemplo, né? Então a gente tem essas situações, né? Que eu teria que fazer, então, esse tipo de otimização por um período maior. Agora, se eu pegar, por exemplo, 7 dias, 8 dias e tentar otimizar para períodos anteriores, aí realmente eu não consigo ter um resultado muito bom, né? Vamos pegar lá do começo do ano, só pra gente ver, ó, ele começa a pegar os dados que a gente otimizou, daí ele fica hiper bom, né? Mas é isso, pessoal. Queria chamar então a atenção para vocês de que nenhuma estratégia é 100%, que você precisa ter um pouco de cuidado. E o pessoal às vezes acha que é tudo mil maravilha, que realmente as coisas precisam. Que as coisas às vezes. Olha aqui, ó. Pegando lá do começo do ano, essa mesma estratégia. Ó. Então é uma coisa que funcionou agora nesse mês, mas não funciona lá do começo do ano para cá. Ó, tá? Eu tinha feito uma estratégia bem diferente ali, utilizando outros valores, né? Que lá do começo do ano pra cá tinha dado boa, né? Então, vamos pegar aqui uma só pra eu ver se eu consigo. Bollinger. Vamos parar ela aqui. Otimização anteriores. Será que é esse? 895. Esse. Aqui, ó. Vamos pegar esse. Ó. Olha que uma otimização que eu tinha feito antes. Ó. Então são valores assim, mas não se iluda. São coisas assim que realmente elas impressionam, mas são otimizações. São situações que você viu que funcionam. E aí, é claro, o drawdown ele é baixo, né? A gente tem aí vários fatores sendo levados em consideração. E aí também não tem a hesitação, né? De repente a pessoa está num ponto ali que ela hesita, aí ela fica ali pensando que poderia ter muito mais dinheiro. E às vezes não é, gente. Então, às vezes, são vários fatores que devem ser levados em consideração aí quando a gente precisa otimizar ou ver alguma estratégia, se ela funciona ou não funciona muito bem, tá bom?
Então é isso, gente. Acho que vamos parando por aqui. Tá ótimo, né, o vídeo por hoje. E é isso, né? Esse aqui é um gradiente linear funcionando, né? Otimizado. Se você quiser ser um dos nossos apoiadores, clique aí em ser membro, né? E aí você acessa o nosso link nosso grupo de membros. E aí a gente vai ter vai disponibilizar por lá algumas coisas pra gente ir testando, a gente ir vendo o que funciona e o que não funciona. Ó. Claro que aqui já é um pouco melhor otimizado. Valeu, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido informativo para você. Deixa um like, deixa um dislike, deixa o que você quiser aí, né? Deixa um comentário pra gente. E nós ficamos assim. Qualquer coisa você manda uma mensagem, deixa um recado aí. Logo, logo a gente vai estar um pouco mais à frente do nosso canal. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.